de propósito, e para as pessoas verem que eu também tenho capacidade para fazer pontos aqui nos temas sem saltar de uma forma brusca, estás a falar nesse... Porque isto também foi uma coisa que tu tiveste, não é? Pelo menos eu tive aqui, eu tive a pesquisar a tua história. Ok. Tu, quando eras puto, também tiveste uma cena nas pernas que... Não foi isto? Foi mais ou menos. Assim, foi uma doença que se chama a doença de Pertes, que apanha... Não há explicação, ou pelo menos eu não a tenho. Não há uma explicação certa para o que é que acontece, ou o que é que leva a essa doença a aparecer, mas é uma doença que por norma aparece entre os 3, 7 e 9 anos. Pelo menos foi assim que me venderam o peixe, estás a ver? Pois, enganaram os médicos. Não, porque já apanhei pessoas que tiveram mais tarde. Depois de estar na Polónia nós já não acreditamos em nada, não é? Somos negacionistas até de tudo. E então basicamente aquilo é, de forma muito arcaica, é dizer-te que a cabeça do fémur, ou seja, a cabeça do fémur assenta sobre a bacia, e a minha cabeça do fémur desfez. Ou seja, eu não tinha parte do osso. Mas como é que tu hoje em dia jogas futsal, meu? Como é que... Passa um caso de sucesso. Porra! Não, aquilo ao fim e ao cabo... Você tem que fazer uma série da Netflix sobre ti, mesmo. Mas agora isto é normal uma pessoa que tem essa doença depois conseguir ser jogador profissional? Eu acho que o que os médicos me disseram, e por experiência do que já tenho visto, é se for detectado cedo, e em crianças melhor, se for detectado cedo é fácil tu fazeres um tratamento que te leva à vida normal. Ainda assim, o meu caso foi um caso que fiquei com 97% acho eu do fémur reconstituído, que é uma vitória enorme. Eles dizem que por norma, na melhor das hipóteses, ficas com 90, 80 e tal. Okay. E eu acabei por... Mas o que é que isso na altura implicou? Implicou cadeira de rodas, muletas... Mas quanto tempo? Eu acho que ainda bateu uns aninhos, acho eu. Que tiveste vários anos de cadeira de rodas? Pá, eu não sei ao certo, eu já disse vários anos, sei que não foi, mas eu acho que tive pelo menos 1 ano ou 2 anos de cadeira de rodas, porque eu lembro que apanhou ali o meu terceiro e o 4º ano. Bem, estou surpreendido com isto, que eu não estava à espera. Mas calma, mas como é que foi o processo de... Aquilo basicamente a doença manifesta-se, ou a minha manifestou-se com uma dor na virilha, só que eu estava sempre lá no bairro a jogar à bola e disse à minha mãe, estou com uma dor na virilha. E normal, deste um jeito, passaste o dia inteiro a jogar, mete gel, spray. Sim. E aquilo foi uma constante 1, 2 semanas, e ao fim de 2 semanas a minha mãe já não achou normal e foi ao hospital. E fomos a uma clínica ali perto de casa, e essa médica por acaso dava-se super bem com um dos médicos que é tipo o manda-chuva desta doença. E então ela disse logo, olha, isto pode não ser nada, mas pode ser também uma coisa muito grave, portanto vai a este médico e logo vês. E mal eu fui, ele deitou-me na cama, mexeu-me assim nas rótulas, não sei o que é que ele lá viu, e disse, olha, o Eric já não sai daqui, vai ficar internado, ou daqui a 2 dias quero o Eric internado, vai comprar roupa para ele ficar aqui com pijamas e tal, e ele vai ficar aqui. E então basicamente o processo era eu internado, com os pesos agarrados à parede, a fazer tração, e as minhas pernas todas ligadas a esses pesos, que era para criar espaço entre a bacia e o fémur para o fémur regenerar. E então eu fiz esse tratamento no hospital. Mas isso foi até aqui? Isso começou com que idade? Com 7. Até mais ou menos quando? Eu tive alta, mesmo alta de já não ter de ir lá mais, eu acho que foi aos 15. Porque tiveste 8 anos? Tive 8 anos com esta doença. Mas e conseguiste fazer desporto na altura? Não. Não conseguias? Não, eu quando saio do hospital... Agora já temos distanciamento para olhar com isto aqui com algum, não é? Sim, com ligeireza. Mas isto é uma coisa... Eu saí do hospital e fui fazer o tratamento que fazia no hospital. Foram lá a casa pôr-me, ou seja, foram pôr uns pesos para eu fazer. E depois disso o procedimento era cadeira de rodas, porque não ia ficar a fazer tração a toda a hora. Era fazer cadeira de rodas, porque não podia pôr o pé no chão. E depois foi o procedimento da cadeira de rodas, depois muletas, depois começar a andar, por aí. E quando é que começaste a jogar futsal no meio disso? Eu já jogava a bola antes. Depois entretanto parei e voltei assim que me deram alta. Aliás, eu acho que comecei a jogar e ainda não tinha tido alta médica, porque quando me deram alta, antes de me darem alta médica, tipo 1 ano antes, já me disseram, ok, ele pode praticar atividade física com vigilância, mas pode. E depois quando me deram a alta médica mesmo, eu já praticava desporto federado. E aí então já estava... Mas uma coisa, quer dizer, os jogadores normalmente ignoram aquelas lesões, tipo um gajo, sei lá, faz uma entorse, eu quero jogar. Não, tu tipo, estou de cadeira de rodas, mas quero jogar. Eu fui apanhado milhares de vezes de cadeira de rodas. A dar toques? Não, mas arrastava-me pelo bairro. Nós tínhamos um campo sintético, ia de cadeira de rodas, saía da cadeira de rodas e ficava na baliza
A a sério? levar com remates. Pá, era o que podia fazer. E depois de Porra. muleta, Isto é a melhor história de vida que temos aqui neste podcast até hoje. Porra. esmiuçada já falei imenso disso, mas... Pô. E agora é saudável. Agora estás bem. É pá, para já sim. Quero acreditar Ai, que bem. sim. Já viste o filme do Benjamin Button? Já vi. És tu? Pá, não me queres comparar. És tu? Pô, tu neste momento és um gajo saudável e nasceste com... Nasci já Idoso, nasceste idoso. exatamente. Aí é bem. Yeah. Foi duro. É pá, Fez-me mas bem. Mas isso também se calhar deu-te aí outra maturidade, não é? Muita. Mas foi muito duro ali, principalmente na altura da escola. Eu lembro que eu até tinha aulas no primeiro piso, puto, e a escola teve que mudar imensa coisa, pôr rampas, porque eu estava lá. Pois tu já passaste por essa experiência que é precisares desses acessos que não há. E como é que. E nos centros comerciais, a minha maior dificuldade era essa. Eu lembro-me não muito bem, porque já faz algum tempo, mas lembro-me que a minha maior luta era eu parar o carro, a minha mãe parar o carro nos deficientes. Sim. E dizerem... Mas estava. Dizeram o quê? Não percebi, desculpa. Ou seja, imagina, a minha mãe, eu andava de cadeira de rodas. Sim. Era muito mais prático para a minha mãe deixar o carro ali no lugar ao lado da entrada do estacionamento do Ares Parque, de qualquer... Sim. E então tu tinhas sempre aqueles lugares do deficiente, Claro. perto dos acessos. E a minha mãe deixava lá, porque tinha o distintivo e porque efetivamente lhe dava mais gente, não era porque... E então, só que para mim, pá, eu queria negar isso, né? Que era, ok. ou seja, eu puto a dizerem, pá, estás no lugar dos deficientes, eu dizia, eu não sou nenhum deficiente, não me metam nesse... Sem, Sim. Mas não sou deficiente, não tenho nenhum problema, tipo, isto vai passar, calma. Só que agora a frio é mais fácil tu perceberes que, obviamente, para a minha mãe dava mais jeito, Claro, o acesso. tudo. E a minha mãe deu comigo às cavalitas, às costas, tudo, porque não... ou seja, a questão da logística da cadeira de rodas era muito duro para a minha mãe. Sim. E agora que eu não tinha noção, mas a minha mãe diz que na altura emagreceu imenso, porque tinha que andar comigo, teve imensos problemas de costas. Imagina o típico puto de cadeira de rodas, bolinha, só a comer. Imagina o peso do bebê, não é? E a minha mãe sempre a carregar comigo, vivíamos no primeiro andar, a minha mãe a carregar comigo lá para cima, descia, vinha buscar a cadeira de rodas. Bem, depois para os teus pais também deve ter sido na altura. Era duro. E sentes-te. Pois isto. Mas pegando nisso, estavas a dizer na altura de tu dizeres que pá, não sou nenhum deficiente, não quero estar, não quero ir para o lugar dos deficientes. Tudo o que é feito, li poucas coisas sobre o assunto, mas tudo o que se diz sobre o assunto normalmente é que quanto mais igual for a forma como tratas uma pessoa que tenha uma limitação qualquer física, melhor, porque não estás a tratá-la como se fosse um inválido. Claro, não é? claro. Tu sentias que na altura as pessoas te tratavam de forma diferente pelo que tinhas? Ou... Eu acho que já para aquela idade era uma pessoa que tinha alguma noção das coisas. Uhum. E obviamente tu sabes que não és tratado de igual maneira. Primeiro pela questão física, que não podes fazer o que as outras pessoas fazem. Isso é ponto acento. Eu não podia ir jogar de cadeira, não podia jogar à bola, não podia andar a correr e descer escadas, queria ir lá para cima, tinha que pedir ajuda. Logo aí eu era dependente. A partir de logo pela idade, pela minha capacidade física, era dependente. Mas obviamente que me tentavam tratar de igual maneira, mas não dava, não é? Não tinha como. Pois é, um subconsciente, não é? Imagina o que é aconteceu na escola. Nós tivemos que mudar a minha sala de aulas para o piso 0 e eu, um puto do 3º ano, a brincar no recreio. A minha brincadeira era, a minha mãe levava-me uma mochila com tazos, legos e tudo e mais alguma coisa, metia-me uma mesa no recreio. E eu a ver os putos todos a jogar a bola e eu a brincar com tazos e legos e tal. E como é que tu nessa altura então, em que quem manda no recreio é quem leva a bola e quem sabe fazer cuecas aos outros, como é que tu na altura consegues ser um puto com crescimento normal? Bem, estou a fazer isto, não estava preparado. Isto é um grande desafio para mim, que eu não estou habituado a fazer uma entrevista assim. Não, porque a malta não tem muita noção da doença, não é uma doença que se fala muito. Portanto, quantas pessoas é que há com essa doença hoje em dia cá em Portugal? Imagina, é uma doença que não se fala muito, mas até é recorrente, ou vai sendo mais recorrente. Conheço uma pessoa com quem lidei vários anos e só passado imenso tempo é que soube que ela teve a mesma doença que eu. Mas como é que se lida? Não se lida bem, obviamente. Com puto, tu queres é correr. Ainda por cima eu era daqueles que jogava a bola e era o da bola, eu tinha sempre a melhor bola. E então, ou seja, quando isso te bateu, tu na altura, antes disso, tinhas uma vida completamente normal? Ou sempre tiveste alguma limitação até aos 7 anos? Não, completamente normal. Isso é que é o maior choque, não é? Completamente normal. E do nada eu vou ao médico achar que tinha uma dor na virilha. E do nada vou ao médico e dizem, olha, o Érico daqui a 3 dias está internado. 2, 3 dias está internado.
Fogo. Pois é. Duro. Sim, duro. Epá, Duro. porra. Sabes que há uma. Esta coisa estamos a falar aqui de. Lá está, de quando olhares para um. Achares que um deficiente não tem a mesma capacidade que tu e tratá-lo de forma diferente. Há uma campanha bué da louca que foi feita, já não me lembro, acho que foi para os Paralímpicos, que são umas imprensas com imagens de deficientes, motores, deficientes ou que têm próteses, e há um estigma muito que é quando passa um deficiente na rua, as pessoas têm tendência para olhar, têm tendência para, porque vê uma pessoa que tem uma determinada dificuldade e tem tendência para olhar. E a campanha assinava, é normal que olhes, porque isto são campeões do mundo, e eram tudo campeões do mundo paralímpicos. Top. Para mostrar um bocado que, apesar de terem estas limitações, são pessoas que conseguem fazer o mesmo que as outras. Mas eu acho que, e lá está, volto a dizer, eu não comparo a minha vida nem o que eu passei a infância com algumas situações que existiram. Eu tive, por exemplo, uma capa no jornal e eu fiz questão de frisar, aquilo acabou por sair um bocado deturpado, mas o que eu fazia questão de frisar era, mas eu acabei por ter uma infância top, eu não posso comparar, só porque estive no lugar dos deficientes, não posso dizer que tive uma vida, não, de todo, mas eu acho que a melhor forma de tu viveres com isso é a aceitação, é o primeiro passo. E eu acho que isso foi uma coisa fundamental para mim, que foi passado um tempo de dizer aí, porque a mim foi dizer, ok. Porra, mas como é que tu... Eu tenho 30, quando há alguma coisa que me foge um bocadinho do controle, fico revoltado, mas como é que tu, um puto com 7 anos, que queres lá está... Eu acho que é mais difícil quando tu és mais velho. Porque tu tens outra noção das coisas, tu és muito mais independente. Pois, és mais consciente. És muito mais consciente. Eu com 7 anos, apesar de... Lá está, eu tinha alguma consciência já. Mas para mim aquilo era um bocado... Eu era muito naif, né? Sim. Sim, mas isto está a passar. Se a minha mãe... E quando nós somos putos... Eu acredito sempre que quando nós somos putos, a minha mãe era super mulher. E a minha mãe dizia-me, não, tu vais-te curar, vais ficar... Não dizia vais curar, mas vais ficar bom, vais voltar a jogar. E então aquilo para mim o que ela dizia era ordem. Então eu estava tranquilo, apesar de frustrado, tranquilo. Pensava sempre, ok. Mas não tinhas pressa de quando é que isto se vai resolver? Quando é que isto vai resolver? Claro que tinha, mas eu acho que, lá está, acho que essa era a minha parte da consciência. Obviamente que eu me fui abaixo em algumas vezes. Eu lembro-me que no primeiro dia que chega a minha cadeira de rodas, eu não queria sair de casa. Chegou a cadeira de rodas e toda a gente feliz porque o Érico vai poder sair, já não vai estar preso à cama. E eu não quis sair. Eu disse, eu não vou de cadeira de rodas, não sei. Porquê? Porque não querias te vir sem cadeira de rodas? Não queria, lá está, não estava nessa fase de aceitação. Okay. E tu, como é que mudas? Como é que mudas para essa parte? Acho que quando comecei a olhar para a cadeira de rodas como um divertimento, literalmente. Começaste a ver tutoriais para fazer aqueles para levantar a... Não vi os tutoriais, mas aquilo para mim era básico. E fazias? Sacavas uns cavalinhos com aquilo? Boa. Estava aqui a falar contigo e estava uma hora no cavalinho. Pois, era os putos no recreio a pedirem, deixa-me experimentar a cadeira para fazer uns cavalinhos. E eu só saí de casa quando o meu primo, que era a minha figura paternal, disse, não, eu é que te vou levar à rua. O teu primo era mais velho que tu? Era mais velho que eu, não sei agora ao certo a idade dele, mas era mais velho que eu e era quem eu tinha assim como figura paternal. E então ele é que me disse, não, tu vens comigo, não te preocupes, leva isto a sério, na boa. Mas como é que os putos são meio preconceituosos, não é? Muito, portanto, muito. Como é que tu és saudável até aquele momento, és o gajo que faz uns sprints no recreio, de um momento para o outro apareces de cadeira de rodas, como é que os teus colegas na altura percebem, peraí, este gajo está igual, estás a ver, tipo, isto é só aqui uma coisa que ele tem para ajudar. Como é que se faz isso? Eu não me lembro ao certo como é que foi, mas lembro-me que os meus colegas deram-me imenso apoio. Eu lembro-me de putos que jogavam à bola, que estavam sempre com a bola nos pés e ficavam comigo no recreio. Eu até me sentia mal por eles, tipo, vai jogar a bola, se tu fosses tu, eu não estava aqui, estava sim, percebo. Mas tive apoio, não posso ter. Pois é, que há muita tendência às vezes do coitadinho, não é? Que é uma coisa que também não queres. Não, e o puto é cruel, o miúdo em si é cruel, não é? Nós quando somos miúdos somos cruéis, não temos noção das coisas. Mas eu não senti muito isso. E depois quando tive a fase de aceitação, de aceitar e tranquilo, foi uma desbunda. Minha mãe até tinha vergonha. Nós íamos para o centro comercial e a minha mãe via aqueles corrimãos de... Não, quando ficaste bom, depois aposto que abusaste ou não? Não, tranquilo, depois já queria jogar à bola. Abusei mais com a cadeira de rodas. Porque depois também havia aquele sigma do tu estás de cadeira de rodas. Tu querias mostrar que... Agora não podes estar aqui, Érica, a fazer cavalinhos. Tipo, parece que tu não tens nada. Então era a minha mãe a ver... Pensava que tinhas tido uma cadeira de rodas para passar à frente da fila só, tipo nas finanças. O Érico, leva a cadeira de rodas para passarmos à frente. Então imagina a minha mãe a andar às voltas no centro comercial e eu de cadeira de rodas a fazer sprint de um lado ao outro e depois a puxar um travão. E a cadeirinha de rodas
coisas dessas. Sim, sim. Fomos de férias uma vez e depois eu tinha aquela questão da independência, queria ir à casa de banho sozinho, completamente impossível. Não conseguias ir à casa bem sozinho? Não, porque tinha estes obstáculos. Mas Cheguei à uma casa de banho dos e tinha, deficientes não conseguias ir sozinho? naquela situação, por exemplo, não conseguia, mas eu digo naquela situação, por exemplo, aconteceu, eu disse, não, vou sozinho, não preciso de ninguém. Cheguei lá, deparei-me com um degrau assim. E eu quis fazer um cavalinho. Quando fui fazer o cavalinho, caí para trás. Então imagina a vergonha da minha mãe no meio de um bar, eu assim de cadeira de rodas, de cabeça para cima, Pois. mãe,